Boa noite aos nossos amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. É com muita alegria que a gente está aqui hoje, batendo esse papo gostoso com vocês e, obviamente, marcando mais uma vez a hora do Reflexões. Reflexões é a hora da gente conversar, da gente bater papo, da gente, enfim, discutir tudo aquilo que acontece de bom, de útil e de glorioso nesta caminhada nossa. E nós vamos gradativamente aprendendo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e sem nenhuma sombra de dúvidas, nós vamos aprendendo com os nossos queridos irmãos a trabalhar essa jornada, a entender essa jornada, que não é fácil, que é muito difícil. E principalmente no momento em que as pessoas aprenderam ou desaprenderam a entender o semelhante. É interessante. As pessoas, de alguma maneira, aprenderam ou desaprenderam de entender o semelhante. O semelhante é difícil, mas nós também somos difíceis. Falar do semelhante é falar de frente a um espelho. A gente olha para o espelho e quando a gente se refere ao semelhante, é bom que verifiquemos, porque será que o semelhante só que tem defeitos? Será que nós não os temos? É um momento de muita reflexão que nós estamos vivendo. Acho eu que nosso planeta nunca viveu um momento como esse. Por que nunca viveu um momento como esse? Primeiro, nós temos comunicação fácil, muito fácil, é só desejarmos. Segundo, nós estamos vivendo uma prisão domiciliar. Nós estamos convivendo em nosso lar e só colocamos o pé fora do lar se o desejarmos. Queremos sair? Podemos sair, nada impede. Quais são os riscos da saída? Quais são as necessidades da saída? Então, tudo a ver com o nosso programa Reflexões. Nós vivemos de reflexões. Hoje hoje um responsável dizia: "A minha filha não entende as aulas pela internet." Complicado. Mas será que a filha entende as mensagens do Zap, as mensagens do Facebook, as conversas no Instagram, as mensagens no Telegram? Quer dizer, só não entende a aula. Tudo que está nas demais mídias sociais, aí sim, estas são de fácil entendimento. Complicado. A gente, quando vai conversar, a cada dia a gente se sente mais complicações e nas observações que nos aparecem. Mas é preciso combater o bom combate, como nos ensinara Paulo de Tarso. É preciso que entendamos, como Paulo de Tarso, a sua indagação ou a sua dúvida. Senhor, Senhor, por que faço tanto mal que não quero e não o bem que desejo? São indagações de Paulo de Tarso. E indagações
eminentemente atuais. Tá ok? Vamos lá dar início ao nosso bate-papo, já com a presença aí do nosso Ronaldo. E vamos em frente. Ele hoje não está de azul, eu estou aqui de azul, casual, não tem nada a ver com Joe Biden, não tem nada a ver com as eleições americanas. Não sei se o Ronaldo viria de vermelho aí, simbolizando o Donald Trump. Eu, durante muito tempo, Ronaldo, antes do seu boa noite, eu fui trompetista. Eu tocava trompete. Então eu era trompetista. Nada a ver com política, eu só gostava de tocar trompete. Ronaldo, seu boa noite para todos nós. Muita paz, saúde. Mais uma vez, o nosso boa noite, nosso carinho e a gratidão a Deus e a todos por estarmos aqui. Muita paz. E muito oportuno toda essa observação inicial que você faz no nossa live de reflexões, principalmente se tratando da educação. Bem oportuno. Isso dá mais do que um livro. Isso dá aí uma grande biblioteca. Vamos lá, de repente, Vossa Excelência pode pegar as nossas transmissões ao vivo depois e escrever aí um tópico, né, que a gente teria o maior orgulho em editar sobre o que discutimos e o que observamos nesse período difícil. É interessante realmente. Deixa eu só contar uma historinha para vocês. A minha vida toda, eu tinha que tocar, fazer um assobio e tinha que chupar cana ao mesmo tempo. E isso aí, rapaz, foi a minha vida toda. Período, eu fazia CPOR de manhã, dava aula aqui no Colégio Leopoldo à tarde e fazia faculdade à noite em Madureira. Então eu pegava o ônibus 5 horas da manhã, desembarcava ali onde era a Companhia de Gás de Rio de Janeiro e andava aquele trecho todo a pé para chegar ao CPOR. Aí o CPOR tinha formatura, quando não atrasava a gente saía 12h30, quando não atrasava. E aí eu saía correndo, pegava o ônibus de novo lá em frente à rodoviária Novo Rio, atravessava uma passarela que tinha ali de ferro, e a passarela parece que era feita para o carnaval, porque ela sambava para chuchu. Os carros passando lá embaixo e a passarela sambando. E a gente pega, qualquer dia essa passarela vai cair. Aí a gente atravessava aquela passarela do outro lado, aí no armazém 18, ficava esperando ônibus para Nova Iguaçu, chegava aqui 2 horas, 2 e pouco, 3 horas, era o meu horário de entrar em sala de aula na turma da tarde e tocava o barco das 3 às 5. Às 5 horas a turma saía. Aí eu podia realmente almoçar, podia tomar um banho e me preparar para ir para a faculdade. Então, 1968 foi um negócio assim de louco. Mas 67 não foi diferente, porque eu trabalho desde cedo. Eu comecei a trabalhar com meus 10 anos. E acho isso maravilhoso, adoro falar sobre isso. Eu precisava de um dinheirinho para alguma coisa e minha mãe dizia assim: ô filho, se você quiser ganhar um dinheirinho, tem a casa para encerar. E lá ia eu encerar a casa. A cera você dissolver com querosene. Ronaldo pegou tudo isso. Vocês aí novinhos que estão nos escutando, vocês estão no céu. Eu tinha que dissolver a cera com querosene, que ela vinha bem compacta, para depois poder passar. A gente passava com pano e depois deixava secar e vinha com escovão.
Tem esse negócio de enceradeira, não. Enceradeira era luxo, era para depois. Meu pai e minha mãe sempre lutaram com muita dificuldade. Quando eu era pequeno, minha casa não tinha sequer forro. Você deitava olhando as telhas. Então, inegavelmente, isso contribui para uma infância saudável sob a ótica do educador. Nós temos uns casos aí na sociedade, depois eu conto, vou contar os milagres, não contarei os santos, mas contarei os milagres, em que se você não ensinar o seu filho a trilhar esse caminho, você fatalmente terá dissabores. Então eu tinha que esperar secar aquela cera, depois vinha com esfregão, não tinha enceradeira. Passava-se a cera com o pé, eu passava com o pé para não passar com a mão, porque a cera entranhava nas unhas e depois era um problema sério para lavar. E eu tinha que namorar. Eu tinha que namorar. Como é que eu ia namorar com aquele vermelho entranhado nas unhas? Então passava com o pé. O escovão, para quem não sabe, era algo de pelo, só que feito em ferro fundido para ser pesado. E ali nós engatávamos um cabo de vassoura e passávamos aquele esfregão na casa toda. Depois de um certo tempo eu deixei o esfregão de lado e por conta própria comecei a andar com os pés mesmo para dar o brilho na casa. Parte da casa de taco, outros lugares que eu encerava na casa eram de vermelhão, que é o cimento com vermelhão. E minha mãe ainda me ajudava, dizendo que se eu podia limpar as luminárias cheias de vidro e tal, que ele empoeirava muito, eu ainda limpava a luminária. Nas minhas contas, quando eu relembro, eu juntava dinheiro para dar um presente para a namorada e às vezes eu tinha que juntar os trocados de 2 meses, 1 mês e meio, para poder comprar um LP e dar de presente para a namorada. O que eu ganhava num mês não comprava um LP. Hoje o cara compra um CD barato, ele grava, não precisa nem comprar o CD. Mas naquela época comprar um LP, naquela época comprar um LP, eu às vezes precisava juntar praticamente 2 meses. Um sapato com o salário de 1 mês, nem pensar, gente. Sapato era coisa cara. Eu quero lembrar a vocês que eu estou estendendo o assunto de ontem. Eu estou falando de cultura de uma época. Lembrando, Ronaldo lembrou disso também, muitas pessoas na rua e muitas pessoas humildes que nos visitavam nos anos 50 tinham o hábito de se deslocarem descalços. Ou, perdoe, muitas pessoas descalças. A concordância seria no feminino. Isso é muito importante. Você aprende a ser gente. Você aprende a sentir cheiro de gente. Aprende a compartilhar tudo com gente. E aí você passa a ser gente. Quando você tem uma educação que papai não quer que você tenha contato com A, com B ou com C, quando papai paga tudo para você separadamente da sociedade, a coisa é complicada. Eu fico olhando a televisão diz assim, não, porque nós precisamos valorizar a escola pública. Mentira. Nós precisamos valorizar a educação. Como todo. Se ela é pública ou particular, isso é uma escolha do responsável. Vou dar um exemplo para vocês. Tenho 71 anos
e não tenho plano de saúde. É caro? É caro. Poderia me esforçar para pagar? Poderia. Mas não vejo necessidade. Por que não vejo necessidade? Porque até hoje eu não consegui uma comprovação técnica que, ao ser atendido por um médico de plano de saúde, eu esteja em pior condição do que atendido por um médico de hospital público. Vocês me perdoem, eu não consegui essa comprovação ainda. Não é porque estar num local que tem hotelaria bonita, não é porque você estuda numa escola cuja fachada é de mármore, não é porque você está num hospital cuja fachada é de mármore, que você está tendo uma boa educação ou que você está tendo um bom atendimento médico. Em momento algum da história, a cultura ensinou que o lado externo é o melhor. Não há uma comprovação específica disto, que aquilo que parece bonito é o melhor. Não há essa comprovação tática e não há essa comprovação técnica. Perfeito. O Reflexões é para nós refletirmos. Então nós temos que observar esses aspectos. Antigamente eu dizia assim, eu só me consulto com médico velho. E hoje eu começo a descobrir que eu tenho que, às vezes, me consultar com um médico um pouco mais novo, porque eu estou com 71, então eu tenho que consultar ali com um médico de 60 e pouco. Eu estou consultando com um médico mais novo. Mas é preciso que a gente observe o que aquele indivíduo tem a passar para nós. Qual a história dele? Quais são as ações que esse indivíduo desempenhou na sua jornada? Importante que nós observemos. Se nós não observarmos, nós nos perdemos. E, lamentavelmente, o preço quem paga somos nós mesmos, não é o semelhante. Então, optem bem sobre essa ótica cultural. Não é porque o indivíduo andava descalço que ele, eticamente, culturalmente, era inferior aos demais. O sapato bonito nos pés nunca foi uma característica de que a presença dele era mais importante. Nós lembramos lá na igreja, algum tempo atrás, e o Geraldo mandou para nós, o indivíduo que era um pé rapado, porque na porta das igrejas nós tínhamos aquele ferro para a gente passar os pés. E as pessoas vão falando o que dá na telha. O indivíduo escuta falar, repete, ele não sabe nem o que está repetindo. Certa época, alguém dissera que o cemitério de Nova Iguaçu, de Nossa Senhora do Rosário, era o cemitério de Nossa Senhora do Rosário dos pretos novos. Bom, cemitério de Nossa Senhora do Rosário dos pretos novos. Quem é o preto novo? O preto novo é o preto que vinha no navio negreiro e chegava morto no porto do Rio de Janeiro. Esse era o preto novo. Bom, e o que Iguaçu Velha, com o cemitério criado em 1875, tem a discutir com o preto novo? O cemitério dos pretos novos está ali no centro do Rio de Janeiro, pertinho do Cais. Ou vocês acham que ia se levar esse preto que chegou ao Rio de Janeiro morto para sepultar lá em Tinguá? Não tem lógica, gente.
Então o indivíduo escuta falar em Nossa Senhora do Rosário, que notadamente era uma irmandade de branco e de negros, Nossa Senhora do Rosário dos negros. Agora, dos pretos novos, nós vamos discutir isso aí em Nova Iguaçu, o quanto quiserem. Consultei Antônio Lacerda. Antônio Lacerda, existe essa designação oficial na diocese? O Lacerda, de jeito nenhum, Paulinho. Então as pessoas ficam criando fatos novos, Ronaldo. E fica difícil a discussão. Tá? É como eu disse, eu falo no milagre, mas não falo no santo. Então, nós não podemos hoje, com a internet, a gente discutir alguma coisa sem conhecimento de causa. Outro dia eu conversava sobre nossa região de Iguaçu Velha, e alguém contava para mim essa questão do cemitério, etc. Eu dizia, interessante. A Vila de Iguaçu é criada em 1833. E eu me lembro da imagem do saudoso Paulo Gracindo, um dos ícones do teatro brasileiro, se não me falha a memória, com seu Odorico Paraguaçu, prefeito. E o prefeito Odorico Paraguaçu, dentre as suas obras na sua cidade, se eu estiver errado com a novela, me corrijam, hein? Ele constrói um cemitério e fica o tempo todo torcendo. Quando alguém era internado no hospital, ele já ficava feliz da vida. Vamos ter um cadáver para sepultar. E o indivíduo se recuperava e não morria, ele entrava em desespero. Por que eu lembrei do Odorico Paraguaçu? Porque se Nova Iguaçu, a vila, era próspera, como alguns relatos nos dizem, em 1833, por que esta vila vai ter um cemitério bonito criado só em 1875? Há um descompasso. Tem alguma coisa que não bate bem. E com ricos, inclusive alguns coronéis, sepultados lá nesse cemitério de Nossa Senhora do Rosário, dito dos pretos novos. Afirmações sem fundamento histórico. E nós temos que ter muita prudência nas nossas afirmações. Porque quando nós fazemos uma afirmação, é preciso que tenhamos uma sustentação para aquela assertiva. Concorda, grande Ronaldo? Perfeito. É importante que a gente observe esses aspectos. Não há como nós ficarmos emitindo conceitos porque achamos que é. Nossa cidade aqui, por exemplo, no site da nossa Câmara Municipal, esclarece as freguesias de Nova Iguaçu. E quando esclarece as freguesias que criaram a Vila de Iguaçu, não sei se esqueceram, não sei o que houve, que colocam, esquecem-se de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim. Então nós tínhamos 6 freguesias ao criar a Vila de Iguaçu. A freguesia de Inhomirim sai logo depois, mas no ato da criação ela é anexada a Nova Iguaçu. A Nova Iguaçu, não, perdoem, a Vila de Iguaçu. Vila de Iguaçu. Então, por favor, a análise histórica ela é muito chata, porque você tem que casar o fato, tem que casar com a geografia, tem que principalmente situá-lo na questão do Deus Cronos, do Deus grego Cronos, que é a cronologia. Então você tem que sair casando o fato histórico com a data, porque senão não dá. Um amigo nosso um dia disse assim, pois é, aqui
a estação do Barão de Mauá, aqui na primeira ferrovia do Brasil, o vapor saía lá do Rio de Janeiro, da Praça 15, e vinha para cá. Eu digo, não, da Praça 15 não dá. Porque a criação da Estrada de Ferro Barão de Mauá é de 1854. E a Praça 15 é Praça 15 de Novembro. Mas de 1889. Então, em 1854, eu não posso sair da Praça 15 de Novembro de 89. Essas questões históricas são gostosas porque elas vão fazendo com que a gente raciocine. E raciocine muito. A pessoa vai, comenta, diz e tal, e o fundamento? Nova Iguaçu, nós tínhamos um... Fale. Porque também nós temos que analisar, são N pontos, mas um dos pontos principais é o próprio nome. A pesquisa, a partir do nome, ela já te ajuda a ter um norte em alguma coisa em relação ao fato histórico. Nome por quê? Exatamente. Isso aí não tem dúvida. Você vai olhando o fato histórico e conhecendo a região. Eu morro de rir quando o pessoal fala aí em bullying, etc. E são umas colocações culturais onde você quer quebrar a cultura existente. Eu nunca reparei na minha vida quantos negros estudavam na minha turma, se o meu time de basquete tinha negro ou não tinha. Isso nunca passou pela minha cabeça, se tinha menina negra estudando na... Então você criou essa coisa de Maquiavel, porque é maquiavélico, para dividir a sociedade. É muito simples. Você ofendeu, não importa se você ofendeu o negro, se você ofendeu o branco, se você ofendeu o amarelo. Você ofendeu, você pune quem ofendeu. Um dia um irmão meu de maçonaria falou assim, eu sou um dos idealizadores de que o indivíduo que comete um crime contra policial, que mata policial, a pena tem que ser dobrada. Eu falei, meu amigo, desculpe, mas eu não estou entendendo nada. Você tem 2 filhos professores. Um dos seus filhos sai daqui de Nova Iguaçu e trabalha ali no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, que ele é concursado do município do Rio de Janeiro. Quer dizer que se seu filho desarmado, se deslocando em paz para levar o ensinamento a alguém, mas se ele estiver portando uma arma, um revólver, aí a punição tem que ser... Você desculpe, meu amigo, morte é morte. Punição é punição. Você quer valorizar alguém mais do que outro? Você quer punir um ser humano que morreu com uma punição maior do que um outro que morreu numa situação totalmente nobre? Quer dizer, essa deformação, para mim deformação, tá? Perdoem os que não gostam, mas para mim é uma deformação. Não há diferença na sociedade. Vida é vida. Foi tirada, a nação tem que punir quem atirou. Não importa que tipo de vida é. Se é de branco, se é de negro, se é do lixeiro da esquina, se é do juiz, a mim não importa. Não importa. O retirar a vida é um ato sem nominação e deve ser punido com todos os rigores da lei. E nós fomos entrando nessa deformação no pós-ditadura militar. Então, como eu observei excessos na ditadura militar e já havia observado excessos na ditadura Vargas, teríamos que fazer uma Constituição que punisse esses excessos, que são excessos ideológicos.
Então você pune a ideologia. Eu lembro que eu estava tendo aula com um promotor de justiça e ele era uma figuraça. E, de repente, ele contava uma história de quando o nosso Arthur da Costa e Silva teria tido um acidente vascular cerebral, melhor, uma trombose das coronárias, e havia deixado o poder. E alguém dissera o quê? Bom, tem que assumir o vice. Olha a questão da cultura. Não saí do tema de ontem, eu estou na cultura. Cultura são os hábitos. Tá? Aí, grande Carlão Chambarelli, um grande abraço. Olha, Ronaldo, Carlão Chambarelli está aí assistindo. Carlão, amanhã eu estou gravando um vídeo para mandar para você. Eu queria dizer a você o seguinte, Carlão. Eu, em 72, pegava aqui o Colégio Leopoldo. O Colégio Leopoldo ia fechar. Estavam discutindo a venda. E eu fiquei, meu Deus do céu, vai fechar um trabalho do professor Leopoldo, meu tio, de Leopoldina, minha mãe, do professor Nilton, meu pai, da minha avó, Ana Isabel, da professora Marília Barbosa, esposa. Isso não pode acontecer, vai fechar o Lar de Jesus. Então nós íamos perder todo esse aparato cultural em Nova Iguaçu. Foi muito bom você aparecer aí. E eu disse, não, não vai não, eu vou comprar essa briga. E junto com meu irmão Ney Alberto, da família, só o Ney Alberto e eu entramos nessa briga e pegamos o Colégio Leopoldo para administrar. Tá? Isso foi em 1972. E eu estou em 2020. Quer dizer, não fechou. Funcionou ininterruptamente todo esse tempo. Dedicação total. E eu fiquei olhando a Câmara Municipal e vendo, fulano de tal é ex-aluno do colégio. Beltrano é ex-aluno do colégio, e aí não na Câmara, mas é prefeito da cidade. Beltrano é ex-aluno da escola, é deputado federal. E vendo as pessoas que esse trabalho de Leopoldo Machado, Marília Barbosa, Leopoldina, Ana Isabel, professor Nilton, foi sendo feito, e essas pessoas se tornaram baluartes do poder político e até judiciário da região e do Estado, e do Brasil, porque vários deputados federais. Eu estou sendo o Carlão por quê? Nesses anos todos, o colégio não recebeu dos seus ex-alunos nenhuma homenagem, rapaz. É interessante a vida, né, Ronaldo? O colégio não recebeu desses ex-alunos todos, alguns com dificuldade econômica, alguns que não podiam pagar a escola, e o professor Leopoldo com aquele coração que não cabia dentro do peito, coração esse que depois o levou, porque foram vários infartos, né? Ninguém se lembrava de um agradecimento ao professor Leopoldo por esse trabalho magnânimo. E o tempo foi passando. Nós completamos 70, 75, 80, e nenhuma voz se levantava, nem do executivo, nem do legislativo, para nos parabenizar. E o Carlão Chambarelli, esse rapaz aqui, cuja origem do pai também vereador era o nosso K11 aqui em Nova Iguaçu, o Carlão me avisa o seguinte: Paulinho, eu queria que você fosse à Câmara no dia tal, porque o Colégio Leopoldo vai receber, eu não gosto do gerundismo não, tá? Está recebendo. Isso é gerundismo. Isso na língua portuguesa é alguma coisa altamente grosseira que a gente deve jogar para escanteio. Não é vou estar ligando, vou estar falando. Esse gerundismo, meu Deus do céu, não sei de onde tiraram isso, de que lugar saiu isso. Mas disse que o Colégio Leopoldo vai estar recebendo, vai receber, olha eu aí escorregando,
Colégio Leopoldo vai receber a medalha Comendador Soares, que é a mais alta comenda do Legislativo iguaçuano. Medalha essa criada na gestão do vereador Mário Marques e com toda a característica de perfil histórico, feita e idealizada pelo professor Ney Alberto Gonçalves de Barros, que é o nosso irmão mais velho. E lá fui eu à Câmara, com a minha diretora técnica, com a minha tesoureira, para receber essa mensagem que o Carlão nos honrou na Câmara Municipal. O tempo passou e o Carlão um dia chega na escola e diz: ó, Paulinha, está aqui o documento. O Colégio Leopoldo hoje é patrimônio cultural do município de Nova Iguaçu. Eu digo: ô Carlão, que isso? Não tem outra escola na região com 90 anos? Tem outra escola que desenvolveu esse trabalho educacional, trabalho de assistência social, como o Colégio Leopoldo e Lar de Jesus, numa instituição só? Então tem que ser homenageado. E lá vira o Colégio Leopoldo patrimônio cultural de Nova Iguaçu. Logo depois, o Colégio Leopoldo completa 90 anos. E ele vem à escola entregar a moção da Câmara pelos 90 anos de existência do Colégio Leopoldo. Logo depois, vem um assessor seu, o Cosminho Sigles, me entregar um convite de que a Câmara Municipal vai fazer uma sessão magna para o aniversário dos 90 anos do Colégio Leopoldo, próximo ali ao dia 21 de abril, que é a data que seu Leopoldo comemorava. Olhem só, o carinho desse vereador com o Colégio Leopoldo. Eu tenho vários ex-alunos candidatos nessa eleição a cargo majoritário em Nova Iguaçu e a cargo proporcional na Câmara de Vereadores. Aí os que me procuram: Paulinho, você podia me apoiar? Eu disse: olha, você me perdoe, mas eu tenho um compromisso de gratidão com o vereador Carlão Chambarelli. Isso é bom que se torne público. Não estou aqui fazendo demagogia, não estou aqui fazendo nada. Eu estou só dizendo que o preito de gratidão vocês não devem permitir que morra no coração de vocês. O preito de gratidão tem que estar junto. Eu, quando olho para o Luiz Paulo Correia da Rocha, eu tenho um preito de gratidão muito grande por ele, porque através da Assembleia Legislativa, ele várias vezes homenageou o Colégio Leopoldo. Não tem ligação nenhuma com o Colégio Leopoldo, a não ser nos conhecermos. E o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha sempre honrou muito essa casa com as suas homenagens. O nosso José Cardoso Távora, de Nova Iguaçu, quando deputado, também honrou esta casa. O ex-aluno Hernani Boldrin, quando deputado, honrou-me com a medalha Tiradentes, não posso esquecer. E foi de grande valia na Constituinte, quando nós acertávamos algumas coisas, e o Hernani Boldrin foi um parceiro maravilhoso do sindicato e da Federação dos Estabelecimentos de Ensino para que nós acertássemos aquelas questões, porque a Constituinte queria acabar com as escolas particulares. E lá fomos nós para Brasília. O sistema SESC-SESI ia pro ralo. Muita gente não sabe disso. E o Colégio Leopoldo fretou um ônibus, e o nosso querido professor Libânio, que hoje assessora o Carlão, é testemunha. Fomos a Brasília para visitar gabinete por gabinete e mostrar: ó, isso aqui é escola particular, o SESC e SESI, instituição particular. As escolas confessionais, as escolas católicas, as escolas metodistas, as escolas espíritas, todas elas são escolas particulares.
Então o Brasil não pode entrar nesse mérito de estabelecer uma educação única sem opção para os pais. E surtiu efeito porque em pouco tempo a gente reverteu esse pensamento. Era uma ótica que estava sendo plantada em Brasília e a gente teve o privilégio de ir lá e fazer esse trabalho de gabinete em gabinete. Muito bem, essas gratidões eu não posso esquecer. O nosso querido professor Simão Cecim, professor de matemática do nosso Instituto de Educação de Nova Iguaçu e ex-diretor do nosso Instituto de Educação de Nova Iguaçu, também nos honrou com essas moções nos 50 anos, né? Nos 60 anos, perdoe, nos 70 anos. Eu não posso esquecer, Ronaldo. Isso está gravado vivamente na minha memória. E eles têm o meu preito de gratidão. No dia que Simão falou sobre o Colégio Leopoldo, nós tínhamos deputados federais ex-alunos em Brasília, que não se deram ao luxo de fazer o mesmo pronunciamento do deputado federal Simão Cecim, por quem eu tenho o mais profundo carinho e respeito. De forma que eu não sou candidato nessas eleições, mas quero tornar público o meu carinho, a minha amizade, o meu respeito pelo vereador Carlão Chambarelli. Por tudo que ele fez, não para mim, mas tudo que ele fez para um trabalho da memória da cidade, da memória do Recôncavo Fluminense, da memória do Estado. Tá? Quem valoriza esse tipo de trabalho merece o meu mais profundo respeito. Tá, Carlão? Esse testemunho eu tinha obrigação de dar, porque eu tenho vários alunos candidatos, alguns distintíssimos, alunos que só estudaram no Colégio Leopoldo. E eu digo a eles, gente, é uma falta de ética que o meu voto, muito embora seja secreto, não vá para o nosso querido Carlão Chambarelli. Não estou fazendo aqui política não, tá, gente? Eu estou aqui desabafando um preito de gratidão. Só isso. Tá ok, Ronaldo? Feita essa observação, é que eu vi aparecer ali o nome dele, assistindo a nossa transmissão ao vivo, e eu tinha que contar essa história para que todos saibam. E é bom que contei, está gravado. Me permita rápido uma rápida. É rápido. Em vida, ainda que se faça em memória, mas em vida, a gratidão ela é muito mais presente. Ainda que se faça em memória, mas em vida, a gratidão é outra. Eu penso assim, por isso que eu ratifico o que você falou, entendendo em todos os momentos que você colocou. O sentimento de gratidão em vida é o principal. E isso aí é ímpar. A gente não esquece. Não conheço, mas conheço a história de Leopoldo, você sabe, como espírita, nós temos esse dever, mas Exatamente. Fica aí a gratidão também a esse companheiro pela situação. E todos esses que participaram, mesmo os ex-alunos, mas vamos ser coerentes. Exatamente. E é importante, Ronaldo, quando eu faço palestras, eu devo estar indo à Bahia, a convite do nosso Renato, fazer uma palestra sobre Leopoldo. Todo lugar que eu vou falando sobre o professor Leopoldo Machado, eu sempre retiro a questão religiosa. Porque eu não quero tributo ao lado religioso. Eu falo do Leopoldo Machado na assistência social, Leopoldo Machado na educação, o Leopoldo Machado no teatro, o Leopoldo Machado como redator, como jornalista. Então é importantíssimo que você retrate, tira a religião. Eu vou citar um fato aqui cultural interessante,
Vocês me perdoem ter saído do assunto, mas nós retornamos. Eu hoje assistia na televisão, não esqueci do meu professor promotor não, hein? Não pense que eu esqueci, eu estou com 72, mas eu estou saindo no tapa com esse tal de Alzheimer. Ele não vem para cá não, que eu... Não, Ronaldo? Esse alemão, rapaz, ele é perigoso, eu fico só olhando a cara dele, eu não esqueci não. Não é? Tem que ficar ligado. Então, o professor Leopoldo, ele tem essa característica. Eu devo estar indo à Bahia e falando sobre Leopoldo, principalmente sobre Leopoldo fora da religião. Eu fui recentemente lá inaugurar uma casa de amparo ao próximo. Inaugurar não, aniversário de 41 anos. Tem 3 anos isso, ou 4 anos. Aniversário de 41 anos. Eu acho que eu já falei isso aqui. Ela fica ali na beira do Tororó, com imagens de Umbanda enorme. Eu já falei isso aqui, acho até mais de uma vez. E indo lá de novo, vou fazer questão de revisitar a instituição. São várias instituições com o nome de Leopoldo. Então esse preto de gratidão eu tinha que dizer aqui, e principalmente ao Carlão. E Carlão, desde já, esse texto é público. Se você quiser cortar o que eu disse, editar e tornar público, fique à vontade. O texto é público, não tem restrições, tá? Eu, quando falo aqui no programa, eu assumo ipsis literis o que eu digo. Não faço nenhuma afirmação que amanhã eu vá dizer, não, eu não quis dizer isso, eu fui mal entendido. Não, o que eu disse. Tá? Ipsis literis, não tem escapatória. Mas aí, o nosso querido professor promotor, ele analisava a questão na ditadura, que o Arthur da Costa e Silva foi retirado do poder por um problema de saúde. E alguém tinha que assumir. E o vice era o Pedro Aleixo. E aí os militares... Não, Pedro Aleixo não pode assumir. A Revolução tinha sido em 64. Você mexe na Constituição sem poder mexer. Tem uma turma que diz aí que estava tudo certo ali, porque foi o Congresso... Não, o Congresso não era constituinte. O Congresso de 64 não podia fazer mudanças na Constituição, porque ele não era um Congresso constituinte. Ele não pode pegar o Congresso de 64 e dizer, não, agora nós vamos ter uma ditadura militar, agora nós vamos ter um regime, vamos voltar ao regime monárquico. Não, não tem autoridade para isso. Você só pode fazer o que você tem autoridade. Se você fizer e passar por cima da lei, você está num estado de exceção. Você está num estado de arbítrio. Não se esqueçam disso. Aí vai, não vai, assume, não assume. E, conclusão da história, Pedro Aleixo não assume. E pouco tempo depois, né, se não me falha a memória, nós tivemos o ato que dizia, o ato institucional número 5, veio a reboque da saída do Costa e Silva, porque jamais se conseguiria que Castelo Branco assinasse o AI-5. Tá? Quem conhece a história do Marechal Humberto de Alencar sabe que ele não assinaria. Aí, conclusão da história, veio o AI-5 e pune até as ideias comunistas. Aí esse promotor professor meu dizia assim, meu Deus do céu, qualquer agente da autoridade pode prender os detentores de ideias contra o regime. Bom, se você vai punir ideia, você vai punir pensamento. Se eu tenho uma ideia que eu não exteriorizei, eu posso ser punido de acordo com a redação de época.
E o promotor dizia assim: eu agora estou com medo até do guarda da esquina. Qualquer agente da autoridade, né? Eu agora estou com medo até do guarda da esquina. Aí vocês vão dizer assim: ah, mas esse arbítrio foi dos militares. Não, esse arbítrio é do povo brasileiro. Esse arbítrio é do povo brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Juscelino, quando é eleito, Juscelino é um coronel médico. Tá? Eu não sei como é que ele chegou à patente coronel, se ele já era coronel quando entrou na política. Eu não sei bem, nunca estudei essa parte, mas ele era da Polícia Militar de Minas Gerais. E quando ele foi eleito, não se ia dar posse a Juscelino Kubitschek. E o vice já era o Jango, que o Jango foi vice de 2 presidentes. Naquela época você votava em 2. Você votava no presidente de um partido e o vice podia ser de outro. O voto era desvinculado. Olha que coisa interessante, como é que a história é bonita, como é que você forma uma cultura diferenciada em uma nação. E o que acontece, Ronaldo? O seu Juscelino não toma posse. Quem garante a posse de Juscelino é o Marechal Henrique Teixeira Lott. Acho que é o Henrique Duff Teixeira Lott, o nome dele, se não me falha a memória. Seu Alzheimer, fica longe aí, por favor, fica aí, se mete aqui não. É o seu Henrique Teixeira Lott. Garante a posse de Juscelino. Juscelino vai tomar posse e eu garanto. Viu? Olha que coisa interessante. Aí vem Jânio Quadros, aí começa a peitar as Forças Armadas do seu Jânio. Aí quando a turma começa a interferir no governo, ele vai, traz o Che Guevara e homenageia. Aquilo vira uma provocação com os militares. Vai homenagear um líder de revolução cubana, né? Então a atitude do Jânio Quadros, que eu detestei a atitude por causa da revolução cubana como foi feita. O número de mortes lá existentes. Sim. E aí, rapaz, ele homenageia. Aí vem a crise, ele renuncia, achando que o povo vai caminhar ao lado dele, lê do engano. Ele renuncia e está renunciado. O lema dele era vassoura. Os professores aqui no colégio, todos com a vassourinha na lapela, né? Era o símbolo do Jânio, o homem que ia limpar a corrupção no Brasil. Cuidado, hein, gente. Cuidado com esse negócio de gente que vai limpar a corrupção, hein? Cuidado, hein? Ele tem que dizer como é que ele vai limpar e para que lado vai varrer, porque de repente ele varre para dentro. Não, não. Tem que olhar com muito carinho. De repente o cara varre a corrupção, mas varre para dentro. Bom, vamos deixar esses comentários para lá e voltemos ao nosso texto histórico, cultural. Aí, rapaz, o Jânio renuncia. Quem é que tem que assumir? É o Jango. Não, mas o Jango não vai assumir. Quer dizer, não é uma coisa, quando vocês analisarem, por favor, não é uma coisa que foi do regime militar. Nós já estávamos com essa mania do jeitinho. Aí deram um jeitinho e o Brasil entra num regime parlamentarista. Ué, mas peraí, para tudo, como é que vai entrar no regime parlamentarista? Isso não está previsto constitucionalmente. Aí tá. E vota-se um regime parlamentar, e se não me falha a memória, por ali passa o seu Tancredo Neves, que sempre esteve próximo ao poder, passa ali o Santiago Dantas e passa ali o primeiro-ministro com um nome que a gente não esquece, que é o Brochado da Rocha. O nome é o único Brochado da Rocha que eu conheci na minha vida, é ele, não conheci outro. Se o Ronaldo conhecer outro aí, por favor, me relembro, só conheci ele. Tem nomes que a gente só conhece um.
E passam os primeiros ministros e o Jango fica ali num cargo, como é que nós vamos dizer, num cargo decorativo. Porque o presidente, naquele tipo de presidencialismo, não tem qualquer... não resolve nada. É um presidente que não resolve nada. Por que eu contei esses fatos? Eu já me alonguei, isso eu posso até voltar mais à frente. Era a nossa cultura. Desde a proclamação da República, a nossa cultura é essa. Não, mas a lei é assim. Não, mas a gente muda a lei. Agora uma pergunta. Aonde Sim, está Excelência. a Constituição? No mesmo lugar que sempre esteve. No mesmo lugar que sempre esteve. Figurativo. E você criando... Figurativo. E você criando situações para tornar aquilo legal. Ora, se você mudou a lei para fazer aquilo, já não é legal. Eu já mudo com a finalidade de fazer. Já não é legal. Já tem o vício. No nascimento já está viciado. Então, essa ótica, os nossos ouvintes do Reflexões, por favor. Tá? Há um presidente norte-americano que sobe a tribuna do Congresso nos Estados Unidos. Não vou dizer o nome, porque agora eu não tenho muita certeza, não vou dizer. Pairou uma dúvida aqui para mim. E ele é altamente criticado, ofendido na tribuna do Congresso. E ele lá, era um visitante no Congresso. E ele começa o seu discurso dizendo o seguinte: estadista é estadista, gente. Estadista tem que tirar o chapéu para ele. Ele diz assim: deputado, eu sou contra tudo que Vossa Excelência disse. Tudo. Mas eu morro pelo seu direito de dizê-lo. De dizê-la, né? Ou de dizê-lo, contra tudo, de dizê-lo. Olha só que coisa interessante. Eu sou contra. Mas eu reconheço o seu direito a dizer. Ah, ele fez média. Não interessa se ele fez média, se não fez. Só ele é que vai saber, porque saiu da cabeça dele. Só ele vai saber se ele fez média ou não. Mas essa deve ser a nossa atitude sempre. Se a legislação assim prevê, assim tem que se cumprir. É a legislação em vigor. Você não quer, mude a legislação, mas não para punir aquele fato pretérito, para punir fatos vindouros para que não aconteçam mais. Mas você mudar para punir o fato pretérito é complicado. Aí fica muito difícil da gente conversar. Nós temos em nossa Constituição, pesquisem, a desobediência civil. Está lá, nós podemos cometer. É só ir lá e pesquisar. Só que deturpam. Existe uma deturpação no que é a desobediência civil. Mas ela existe. Você pode discordar sempre. Sempre é um direito. E até mostrar caminhos possíveis. Você pode discordar da Constituição. O que você não pode fazer é ferir o Código vigente. Rasgá-la moralmente. Não, ferir o Código vigente. Sim. A desobediência pode estar prevista, porém, você, ao fazer a desobediência, você não pode infringir códigos vigentes. Perfeito. Tá? Porque aí fica difícil. Aí você deixa de ser um desobediente e passa a ser um criminoso. É a deturpação. Não? Tá ali, tá previsto. Então você pode pregá-la, desde que você não infrinja o código vigente. Perfeito. Quer infringir o código vigente,
quer infringir, não tem problema. Lute para modificá-la, que é o único caminho que nós temos. Nós estamos vendo um exemplo deles, já vou terminar porque eu já me excedi. Nós estamos vendo esse exemplo típico dos ditadores natos lá nos Estados Unidos da América do Norte. Como eu estou perdendo, eu começo a estabelecer fake news. Olha, porque eu já me elegi no fake news lá atrás, né? A Hillary Clinton já foi mais votada que o Donald Trump nas urnas, mas pelo aquele sistema norte-americano, ele se elegeu pelos delegados que vieram para ele, e dessa forma, o indivíduo que já ganhou lá sem a maioria popular, hoje ele já vê um meio de provocar um desequilíbrio civil. Sério. E é o exemplo dos ditadores de nascença. Eles não sabem respeitar a opinião do semelhante. Tá? Então, é um exemplo para nós, para refletirmos a questão da cultura. E a nossa cultura é bem diferenciada da cultura americana. E o Maquiavel está aí de novo, dividir. Presente, claro, está aí presente sempre. Niccolò Machiavelli, gênio. Gênio, não tenham a menor dúvida. Muito bem. Ronaldo, suas conclusões finais, Excelência? Hoje não tem como nós fugirmos a palavra do grande mestre e educador nosso que foi Jesus. Permanece ainda até hoje. Como cultura ou não, está aí há mais de 2000 anos, nos deixando a mensagem de unificação, de humanismo, e não de religião, mas de religiosidade, de filosofia de vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo. Essa é a mensagem. Não há outra. Essa resume tudo. Acreditar ou não acreditar, aceitar ou não aceitar, não importa. Pelo menos, se não é a Deus, ame-se e ame a teu próximo como a si mesmo. Nossa gratidão, que Jesus os abençoe, muita paz. É isso aí, Excelência. Vamos lá, deixa eu retornar aqui um pouco, vocês me perdoem. Eu não falei de ninguém hoje, falta de educação da minha parte, me perdoem. Meu abraço à nossa querida Sarinha, ao Anderson Alex, tá? Ao Reginaldo Barbosa. Reginaldo, gostei muito da sua foto lá com o prefeito de Porto Real e nós chegamos a conversar para fazermos uma ida lá e verificarmos alguns aspectos históricos ali de Porto Real, inclusive aquele caminho que sai lá na estradinha para Bom Jardim de Minas. Estradinha de chão maravilhosa. Vamos marcar para a gente filmar aquilo lá, Reginaldo. Vamos lá, eu levo mais um funcionário aqui da escola e a gente faz com celular mesmo, não tem problema. Não precisa levar equipamento nenhum e vamos contando aquela história ali que é interessantíssima. Tá feito o convite aí. Vamos em frente. Ana Seixas, grande abraço. Jorge Alexandre da Silva Pedrosa, grande abraço. Nosso segundo tenente R2, você não respondeu se era de infantaria ou não, hein? Alexandre Pereira, nosso querido sobrinho, filho do Mauro, residente lá em Minas Gerais. Qualquer dia você tá por aí, meu irmão, tô aparecendo aí. Adoro estrada. Francisco Medeiros, grande abraço, Francisco, Jesus abençoe. Geraldo dos Santos, obrigado, Geraldo. Vamos em frente. Edivandro, grande abraço, Edivandro. Temos trabalho domingo, hein? Arrumarmos aqui o nosso Colégio Leopoldo para as provas do CEDERJ. Tá? Ele estava falando aí da questão do andar descalço, né?
O Geraldo comentando. Érica Borges, obrigado pelo aplauso. Alice Moraes, grande abraço no filho. Renata Borges, grande abraço. Marcilene, grande abraço, Marcilene. Muito obrigado por estar conosco. Rosane Ribeiro, mais uma vez, obrigado. Carlão Chambarelli, eu já falei. Deixa eu ver. Rafael Lima, obrigado, Rafael, por estar conosco. Anderson Alex. E vamos em frente. E não, acabou não. Fátima Carvalho, obrigado, Fátima. Vera Brito, obrigado, Vera, por estar conosco. Vinícius, obrigado, Vinícius. Arquimedes Santos, obrigado, Arquimedes. Filho do grande Sassá, grande amigo Sassá, meus respeitos, Arquimedes. Rapaz, é muita gente boa. Nossa Senhora, muito bem. O Arquimedes está dizendo ali, Porto Real e Coatis, show. Inclusive tem uma churrascaria Ovo Maltine ali também, fabulosa. Passar por lá também. Não pode passar com o Reginaldo, que é um perigo. Vai falir a churrascaria Ovo Maltine lá. Meus queridos amigos, um grande abraço. Vamos aproveitar esse momento que chegou para nós. Vamos manter a vigilância. Vamos manter a fé, que sem ela nada é possível. Observar os momentos em que Jesus afirma, vai, tua fé te salvou. Não se esqueçam, a fé é fundamental. A cura dos problemas vem de dentro para fora, não vem de volta de fora para dentro. Vem de dentro para fora, ela surge aqui dentro. Tá? Não tem como ser diferente. Vamos continuar. Covid está aí, muita vigilância com ele e que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde, e nós precisamos guardar todas as recomendações do mundo, dos médicos. Temos que guardar todas essas recomendações. E nós continuaremos trabalhando com muita fé e vamos em frente realizando, tá? Fiquem com Deus, que Papai do Céu nos permita que na segunda-feira aqui estejamos de volta. Um grande abraço e fiquem com Ele.